quando a gente fala de postura, a gente entende que é um acúmulo de atitudes que a gente teve na vida. A postura corporal que a gente tem faz parte da nossa história, de como a gente construiu nossas histórias, as emoções que a gente viveu, as coisas que a gente já fez, né? E é muito interessante, a gente chama essa coisa de uma postura certa de um ideal somático, que não é o nosso. Não adianta eu chegar para abrir o peito de um cliente que é extremamente tímido. Como é que ele vai se comportar no mundo desse jeito depois de ter passado 30, 40, 50, mais anos, com aquele peito aberto, se ele passou curvadinho o tempo todo? Então, o que a gente dá, na verdade, são possibilidades para aquilo que a pessoa viveu poder construir novas atitudes, novas possibilidades dentro daquilo que ela vivenciou, né? E aí, achar o lugar mais confortável, e no Rolfing a gente leva em conta a relação com a gravidade, né? Mas o lugar mais confortável nessa relação com a gravidade, que empurra a gente para baixo o tempo todo. Então a gente sabe que a linha existe, mas a linha, ela é individual, né? E a gente quer achar esse lugar de conforto. Para a gente tem muito a ver com isso. E tem um ponto muito interessante a respeito dessa coisa de construção de postura, que eu falo muito sobre isso, né? Geralmente na primeira sessão a gente já conversa sobre isso. A gente tem estruturas musculares que são feitas para sustentar a postura e estruturas musculares que são feitas para movimento. A gente chama de musculatura tônica e musculatura fásica. Uma é profunda, porque é a que sustenta o alinhamento da gente, e ela é feita para uma contração que seja contínua, para a gente continuar de pé, sentado, o que quer que seja, e a outra para a gente se relacionar, alcançar, se movimentar, pegar, literalmente se relacionar com o espaço e com o outro. E aí o que a gente aprende, né, com essa puxada de costas, é usar uma musculatura que é de movimento, que é de interação, para fixar a postura. Só que ela não foi feita para ficar em contração crônica. Ela entra em fadiga. Entendi. Né? E olha que interessante, aí você fala, beleza, então eu preciso fortalecer a musculatura tônica, né? Preciso fortalecer a musculatura profunda para ela trabalhar e tal. Beleza. Tô lá, passei horas num lugar treinando, fazendo um monte de coisa para fortalecer essa musculatura profunda. Mas chega na vida, eu não uso ela. Porque é no processo coordenativo e na percepção que ela vai funcionar. Então a gente percebe que 24 horas de vida, né, 23 horas de vida versus uma hora de fortalecimento, como se a gente aguentasse, por exemplo, fazer uma prancha durante uma hora, 5 minutos já é uma eternidade, né? Uma Então, eternidade. então essa musculatura tônica, ela se altera, se fortalece, se coordena através da percepção, de como a gente se coloca no espaço. Por exemplo, como eu apoio os meus pés no chão e como esse contato desses pés no chão, como eu estou sentado, consegue segurar a estrutura da minha coluna sem que eu faça força nas costas. E aí eu imagino que tem muita gente aí tentando apoiar o pé e se achar. E eu acho que é muito interessante até fazer esse encaixe, apoiar o pé e ver aonde o posicionamento do corpo consegue sustentar as costas sem fazer força. Porque se a gente tem uma boa relação com a gravidade, esse encontro do pé com o chão, que é o apoio, tanto em pé quanto sentado, tem que sustentar a coluna e a coluna sobe. Como é que fica a orientação do meu apoio dos pés quando eu tenho uma visão muito focal que quase engole a tela, assim, quando eu faço uma reunião? Como é que fica se eu deixo minha visão periférica e os meus sentidos estão abertos para o espaço? E aí eu tenho duas direções, dois eixos. Isso é mais importante do que um processo de fortalecimento que pode ser rápido, né? Essa questão da percepção é muito mais importante.